Boa noite a todos e todas. Meu nome é Jessie Laudino. Eu sou assessora, né, do Doutor Pré-ENEM. Estamos aqui com essa palestra incrível para vocês. Espero que vocês gostem. Após a palestra, comentem muito, tá bom? E agora vou dar a palavra para o Doutor César. Boa noite a todos e todas. Um prazer muito grande participar com vocês desse momento. Um momento para mim muito especial, porque a gente percebe o quanto as pessoas estão vivendo a questão da ansiedade. Todos estão me ouvindo aí bem, aí tranquilo? Posso continuar? Preciso saber de vocês aí se está tudo certo. Tá certinho, doutor César. Galera, Estão não me esquece vendo de bem? botar no chat o nome e o polo. Estão me vendo bem aí? Tranquilo? Sim. Ok. Tá perfeito. Nós vamos conversar um pouco sobre esse tema tão importante, tão atual, né? Que aflige tantas pessoas, principalmente as pessoas que estão prestes a enfrentar um desafio, que é o caso aí de vocês aí, a prova, né? O Enem é uma prova, é um desafio, é uma luta que precisa ser vencida e que todos estão empenhados, né, em fazer o seu melhor. Então, isso aí é muito importante que você tenha a sua saúde mental sob controle, né? Você tem que ter essa saúde aí bem atualizada, bem resolvida. Então, nós estamos aqui para assessorá-los, né? O curso, né, o pré-vestibular, Yara e a Velberg está aqui para dar um suporte, me convidou para esse momento e eu me sinto honrado. Então, vocês podem interromper em alguns momentos aí também, que a gente vai falando, eu quero ouvir um pouco de vocês também, saber a opinião, e aí é só pedir aqui a oportunidade, a gente vai franquear, porque eu acredito que tem que ser um bate-papo aberto, sincero, transparente, porque a ansiedade é um desconforto muito grande, físico e psíquico, né? A mente fica confusa muitas vezes, você tem taquicardia, você tem, né, aquela palpitação, né? Falta de ar às vezes, falta ar em alguns momentos. Há situações que as mãos transpiram bastante, as mãos, né, ficam bem suadas realmente. Há situações que a questão também que você tem a insônia, é comum também, a cefaleia, dor de cabeça com frequência. Então, todos esses sintomas são oriundos da ansiedade, esse desconforto físico e psíquico, que precisa ser administrado com inteligência. E aí, quando a gente fala em inteligência, eu queria propor a vocês um pouco sobre esse tema da inteligência emocional. As suas emoções, elas precisam ser controladas. Você pode treinar a sua mente. E eu tenho dito para algumas pessoas com as quais eu tenho conversado, pessoas que eu tenho atendido, que tudo parte da mente. É mente, aqui gera um pensamento, depois vai gerar aqui o coração, aponta para o seu coração, vai gerar um sentimento, depois vai gerar uma atitude, as suas mãos, você vai fazer alguma coisa por conta disso, e na sequência gera também um comportamento. Então as coisas funcionam assim, ó: pensamento, sentimento, atitude e comportamento, ok? Então isso daí acontece no nosso dia a dia. Se você não está com a sua mente clara, cristalina, resolvida, equilibrada, controlada, automaticamente você também terá situações com as quais o seu pensamento ficará confuso. Mente confusa, sentimento confuso, atitude também confusa e paralisante, e acaba ocasionando uma falta de ação. Seu comportamento ele fica comprometido. Então, você tem que usar a sua mente, use a sua mente como sua aliada e não como sua adversária, certo? Então, você tem que aprender a controlar. A mente, ela pode ser treinada. Você pode melhorar o seu condicionamento físico, pode melhorar o seu comportamento, pode melhorar as suas atitudes se você tiver uma mente controlada, ok? Então, veja, é de vital importância que você
trabalha essa questão. E eu quero te propor aqui a questão da inteligência emocional, e ela passa por 5 habilidades. Você precisa ter autoconsciência, a questão da inteligência emocional, a autoconsciência, a autorregulação, a motivação, empatia e habilidades sociais. Vou repetir aí para você ficar bem fixo na sua mente, apesar de que está sendo gravado, você vai poder assistir esse vídeo em qualquer tempo, mas é bom que você decore. Você tem que ter autoconsciência, autorregulação, você tem que aprender a se regular, se automotivar, né? A questão da empatia, você tem que ter também esse processo. E habilidades sociais, você se relacionar com outras pessoas. Então, é de vital importância que você entenda que, se você tiver esse controle, você, com certeza, vai enfrentar de uma forma com mais equilíbrio todos os processos. As emoções primárias, nós também passamos por elas, porque a emoção primária ela tem a ver muito com como nós reagimos no dia a dia, certo? Você, às vezes, no mesmo dia, as emoções primárias são 5, ok? Alegria, tristeza, medo, raiva e vergonha. Em algum momento do dia, você passou por uma situação que você reagiu, teve uma dessas emoções. Ou, às vezes, no mesmo dia, você tem várias emoções primárias que estão em evidência. Então, você tem que tentar entender isso, conviver com isso, superar os seus limites. Porque se nós colocarmos muito peso, muita pressão sobre os nossos ombros, nós não vamos dar continuidade aos processos. Você não vai conseguir transpor seus obstáculos, seus desafios. Ok? Todos estão entendendo aí o que eu estou falando? Todos estão me ouvindo bem aí? Eu quero ouvir agora de vocês aí. Tudo ok? Podemos dar continuidade? Ok? Podemos sim. Perfeito. Os sentimentos contam com um alto grau de envolvimento cognitivo, não é? E aí a questão de, às vezes, a pessoa tem uma emoção e ela confunde com o sentimento. O sentimento é algo que precisa de uma cognição muito mais profunda. Por exemplo, as pessoas, às vezes, elas sentem raiva, mas a raiva, por mais que seja uma emoção forte, ela difere do ódio. O ódio já é uma coisa onde faz parte de um construto, de um processo com o qual você envolve muito mais coisas. Você vai trabalhando aquilo, vai processando aquela informação. Então, a raiva ela pode se tornar em ódio. Mas nem sempre isso acontece. Às vezes, você ficou com raiva só naquele momento. Você conseguiu lidar com aquela situação, você conseguiu superar essa dificuldade. Então, você tem que entender o seguinte: quando você tem um pensamento positivo, automaticamente você também terá um sentimento positivo, uma atitude positiva e um comportamento positivo. Então, eu tenho visto que muitos dos nossos alunos, muitos alunos do curso, né, você aí que está participando, aí, que está me ouvindo, você precisa aprender a lidar com isso. E aí, às vezes, você se depara com situações que te confrontam e te paralisam e te faz pensar numa crença limitante de incapacidade. Uma crença limitante ela vai te incapacitar de você realizar determinada tarefa. Então, se você quer vencer os seus desafios, você precisa lidar muito bem com a sua mente. Você precisa entender que a sua mente ela precisa ser trabalhada, porque o pensamento ele é autônomo, né? Há pensamentos sabotantes que vêm à nossa mente sem que você controle isso. Mas você pode trabalhar no sentido do seguinte: você pode permitir que este pensamento continue ou você pode bloqueá-lo. Então, eu tenho ensinado muitos dos meus pacientes a lidar com isso. Às vezes vem um pensamento muito ruim, muito negativo, de que você não consegue seguir adiante. Eu tenho conversado também com alguns alunos sobre isso.
eles têm me colocado essas dificuldades, e às vezes o que tem tomado muito tempo desse aluno, sem dúvida nenhuma, é esse pensamento de incapacitação, é de não ser capaz de passar numa prova, principalmente os alunos que estão fazendo os cursos mais disputados, mais concorridos, que a nota de corte é muito elevada, e aí alguns acham que é uma tarefa impossível de ser alcançada, impossível de você conseguir realizar. E eu quero te motivar nesta noite dizendo o seguinte: você pode fazer, você tem condições de fazer, basta que você se autoconheça, você se automotive, se autorregule, tenha empatia e tenha ações sociais também. Você tem que interagir com outras pessoas, você não pode se isolar do mundo no qual você vive, no qual você está inserido. E quando você pede ajuda, eu tenho também comentado com algumas pessoas, isso não quer dizer que você seja uma pessoa debilitada, muito pelo contrário, quando a gente pede ajuda, demonstra um ato, uma ação de inteligência. Significa que você está se preparando, você está tomando posse de ferramentas para te auxiliar nessa demanda, nessa empreitada que você se envolveu. Então, você tem que continuar caminhando. Você também precisa entender que nesse processo de autoconhecimento, muitas vezes nós somos muito cruéis conosco mesmo. Às vezes você coloca uma crítica muito pesada sobre você. Então, nesse processo de autoconhecimento, você tem que ser uma pessoa realista, porém não cruel consigo mesmo. Você precisa entender que você tem capacidade para vencer, você pode transpor esse obstáculo e que você apenas precisa se preparar, certo? Às vezes nós não conseguimos dar sequência nos projetos, nos processos, porque também nós relaxamos, nós não nos preparamos, nós não nos qualificamos, nós não procuramos a ajuda correta, nós não procuramos a ferramenta correta. Então, este processo, ele faz parte de uma ajuda para você. Você tem que se autoconhecer, sem essa questão de ser muito negativo, tem que superar as suas limitações. Por mais que alguém tenha falado para você alguma coisa negativa, você não pode aceitar que esta fala, que esta coisa, este processo que aconteceu com você, tome conta da sua mente. Porque isso vai gerar um bloqueio na sua mente, um pensamento que vai te bloquear, né? Um pensamento que bloqueia gera também um sentimento de incapacidade, falta de ação e um comportamento de fuga. Você não quer enfrentar o seu desafio. Então é o seguinte, você tem que ter esse controle, você precisa ter o domínio próprio, você precisa entender que você está no controle e não permitir que as suas emoções aflorem a ponto de você sair da sua realidade. Às vezes nós vemos alunos que se prepararam, estudaram, lutaram pelo conhecimento, mas no dia da prova a mente acaba traindo esse aluno. Por quê? Porque ele está com excesso de nervosismo, ele não preparou a mente, ele preparou só a parte do intelectual, a parte cognitiva do conhecimento, mas ele não trabalhou essa questão da ansiedade, não soube lidar com ela, não soube controlar, e, por conseguinte, vem aquele momento de nervosismo, e, às vezes, é aquele famoso apagão. Qual de nós já não enfrentou um apagão em alguma situação que você tem que resolver, que você tem que você tem que ter o controle daquela situação? Aí, às vezes, aquele apagão, você esquece de todo o seu conhecimento, tudo que você construiu, você fica bloqueado. Por quê? Porque você não controlou a sua mente, não soube trabalhar a sua mente a seu favor. Então, eu vou dizer mais uma vez, trabalhe a sua mente, use a sua mente como sua aliada e jamais como sua adversária. A questão também da automotivação, do encorajamento. Seja mais compreensivo e tolerante consigo mesmo, porque às vezes nós não temos essa questão conosco. Nós somos muito exigentes conosco mesmos, entendeu? E às vezes nós não damos a devida importância que nós temos.
Isso é muito importante que você aprenda a lidar com isso. Eu conheço pessoas que têm dificuldades de se auto-perdoar. Eu quero crer que não é um motivo aí, não seja ninguém desse grupo aqui que esteja vivendo essa situação de se auto-perdoar, seguir em frente. Se porventura você falhou, se você na sua programação de estudo, em algum momento aí você deu um deslize, ande para frente. Vamos recuperar agora o tempo perdido, focar, manter o foco, manter o pensamento altruísta, um pensamento positivo, entender que tem muita coisa por acontecer lá na frente. E às vezes, quando você não se perdoa, você se bloqueia, você acaba se sabotando, porque gera em você uma culpa. E aí eu tenho trabalhado essa questão da culpa com muitas pessoas. A culpa é um peso, uma tonelada. E aí você tem que ressignificar essa questão na sua mente. Eu quero, a partir de hoje, melhorar esta condição, ressignificar. Quando você ouvir a palavra culpa, você vai ressignificar. Vamos melhorar isso aí, vamos transformar isso em responsabilidade. Quando a gente fala responsabilidade, muitas vezes há situações na nossa vida que acontecem, coisas alheias à nossa vontade. E isso, muitas vezes, nos traz sofrimento, tristeza, frustração. Você fica magoado, fica ferido com aquilo. E aí, às vezes, você se sente o culpado, o causador daquilo ali, acha que foi você que causou. Mas vamos modificar isso, vamos transformar isso em responsabilidade. Aí você vai se perguntar da seguinte forma: qual é a minha participação neste processo? Qual foi a minha responsabilidade nesse processo? Por que que isso está acontecendo? Por quê? E aí você começa a melhorar a sua atitude, porque você começa a ressignificar. Responsabilidade subentende que cada um tem a sua. E quando a gente fala em culpa, ou você transfere tudo para o outro, ou você puxa tudo para você. Isso aí você tem que administrar isso com inteligência. Então, não culpe as pessoas pelos seus erros, mas também não queira assumir toda a culpa que muitas vezes pertence ao outro. Então, é a questão da responsabilidade. Você tem que saber lidar com isso, você tem que saber administrar isso com muita inteligência. Então, a questão da inteligência emocional, ela faz parte deste processo. O ato de se perdoar também faz parte, porque vai trazer alívio ao seu coração e à sua mente, vai desbloquear a mente. Porque, às vezes, nós carregamos tanta coisa negativa que isso nos impede de seguir adiante. Na caminhada desse processo, você também precisa se amar. Você precisa ser seu melhor amigo, sua melhor amiga. Tem que ser você. Você não pode ser seu maior algoz. Você não pode ser aquele que está, o seu adversário, que fica te cobrando. Você tem que fazer as pazes. Então, eu quero te sugerir também, nesta oportunidade, desta palestra, faça as pazes com você mesmo, ou com você mesma. Cuide-se, né? Tenha essa questão do amor próprio, porque, veja, para a gente amar alguém, em primeiro lugar, você precisa se amar. Quem não se ama não tem condições de amar o outro. Porque como que você vai dar aquilo que você não tem? Então, se você tinha alguma dificuldade nessa área de amor próprio, de autoestima, eu quero te convocar, eu quero te convidar, eu quero te desafiar nesta noite, você trabalhar isso. E se necessário for, se você estiver com alguma dificuldade, procure ajuda, procure um terapeuta, procure alguém qualificado que possa trabalhar isso com você. Talvez você tenha vivido uma infância difícil, pessoas que não te abraçaram, que não te acolheram, que não demonstraram nenhuma afetividade por você, e às vezes você pode chegar na sua fase adulta com uma série de dificuldades de relacionamento. Então, essa questão de relacionamento, ela tem que partir de mim. Eu preciso melhorar o meu relacionamento comigo mesmo. Eu preciso cuidar de mim mesmo. Preciso trabalhar a questão da autoestima, da minha confiança. Você precisa ser capaz de enxergar o seu valor
Esteja em paz consigo mesmo. Você precisa, muitas vezes, aprender a sorrir. Eu conheço algumas pessoas que desaprenderam este processo de sorrir. Não conseguem sorrir. Não conseguem demonstrar momentos de alegria, de felicidade, de compartilhamento da sua alegria. Então, se você, por acaso, esqueceu essa questão do sorriso, eu quero te convidar a voltar a sorrir. Aí, ó. Quando você sorri, você expressa, né, a sua euforia, você acaba contagiando as pessoas que estão à sua volta. Isso é tão importante, você sorrir, porque o choro, muitas vezes, ele nos bloqueia, não é verdade? Qual de nós já nunca ouviu uma expressão, né? Principalmente aí falando para os homens? Homem não pode chorar, homem não chora, porque o choro é sinal de fraqueza para, né, os homens, né? Nós homens temos essa dificuldade de demonstrar as nossas emoções, porque há essa prática, né, de que a gente não pode chorar, a gente não pode demonstrar as nossas emoções. Então, isso daí tem que ser quebrado, entendeu? Você tem que colocar para fora as suas emoções. Isso aí nos torna humanos. Isso que nos difere dos animais, porque nós podemos expressar as nossas emoções. E temos que trabalhar isso com muita clareza, com muita inteligência, entende? E o terapeuta, ele está aí para prestar esse serviço através de uma escuta ativa. Você tem que ter uma escuta ativa, entender qual é a necessidade do seu paciente, qual é as suas dores, quais são as suas dores, qual é a demanda que ele está te trazendo hoje. Então, você precisa entender também uma coisa, seja mais sociável, seja mais sensível também às coisas que estão acontecendo à sua volta. Quando você usa a sua mente a seu favor, você terá um grande benefício, porque você estará no controle da sua mente. Você não permitirá que os pensamentos sabotantes tomem conta da sua mente, invada a sua mente, invada o seu espaço e te bloqueiem muitas vezes. Eu conheço pessoas que elas vivem crenças limitadas que elas mesmas criaram para si mesmas. Então, você tem que usar a sua mente a seu favor. Seja uma pessoa empática, muitas vezes, né? A gente não se coloca na posição do outro. E, às vezes, nós queremos cobrar demais. E aí, muitas vezes, o pai, né? Eu queria que essa palestra que está sendo gravada aqui, ela vai chegar até os pais. Muitos deles estão trabalhando e, talvez, por esse motivo, não puderam participar ao vivo. Mas eu faço votos que essa palestra chegue aos pais e que você esteja atento a essas orientações. Você não deve cobrar demais do seu filho, não coloque muita pressão sobre ele. Divida essa responsabilidade, divida esse projeto. Não coloque sobre ele, muitas vezes, uma pressão que ele não tem condições de suportar, porque isso vai bloqueá-lo, isso vai dificultar na caminhada do seu filho. E, às vezes, você não entende que essa cobrança excessiva acaba prejudicando o seu filho, muito, muito o seu filho, porque ele se sente na obrigação. Ele tem que ter uma obrigação primeiro com ele mesmo, porque o sonho deve partir do aluno, de quem vai fazer o curso. E, às vezes, os pais estão colocando sobre os seus filhos as suas expectativas, seus sonhos. Às vezes, você não teve condições de fazer uma faculdade e você está proporcionando ao seu filho condições, meios para ele fazer, mas divida com ele esse sonho, divida com ele essa expectativa, porque você, com certeza, vai ajudá-lo na caminhada. Você precisa ser um facilitador. Você precisa ser um aliado nessa luta, nessa batalha, entendeu? Entendendo que todos vão vencer. Se seu filho vence, você vence também. Se o filho vence, o pai também participa desse processo, porque vai trazer orgulho para o seu pai, para a sua mãe, para a sua família, seus familiares. Então, veja, nós temos que entender que esse processo, essa construção, ela precisa caminhar
com várias pessoas participando desse processo, com várias mãos ajudando, entendeu? Então, você deve ter a sua mão estendida para ajudar, para apoiar, para ser um suporte, um sustentador, dar a direção para o seu filho. Isso aí vai ser de grande importância na vida dele. E o filho também precisa reconhecer que ele está sendo impulsionado, que ele está sendo motivado. Isso aí, ele precisa também ser grato, né? Mostrar gratidão por isso. Porque a gratidão é um sentimento muito nobre e que nos faz muito bem. Ser grato, né? Demonstrar gratidão. Mas aí ser grato, não. A questão da gratidão ela não pode ficar somente na teoria. Ela tem que ter a prática. Você tem que demonstrar gratidão. Não basta você só falar, muito obrigado, mas demonstre isso. Se envolva. Não permita que as distrações envolvam e tomem conta da sua agenda. Eu tenho desafiado alguns aqui a fazer agenda também. Faça uma agenda. Tenha uma agenda e que ela possa te ajudar na prática do dia a dia, para você se disciplinar. Quem almeja um curso acadêmico precisa ter muita doutrina, muita disciplina, muita perseverança. Domínio próprio é fundamental. Você deve superar sempre os seus limites. E aí eu quero te dizer o seguinte, muitas vezes os seus limites, né, seus obstáculos, as barreiras da vida, tentam nos impedir da caminhada. Mas eu quero te dizer que é o seguinte, que a caminhada se faz no caminho. Você tem que aprender a lidar com essas dificuldades, com esses desafios, com as suas crenças limitantes. Apesar das dificuldades, você tem que mostrar boa vontade para vencer. Só vence quem tem disposição. E aí nós estamos vivendo atualmente a questão das Olimpíadas. E vemos quantos atletas aí que vivem uma vida de superação. Pessoas que às vezes começam a nadar por uma dificuldade que tem, por um bronquite asmático, né? Está com problema de água, de respiração. Aí o médico prescreve lá, indica, vai fazer natação para melhorar a respiração dessa criança. E aí a pessoa se encontra nesse esporte. Quantos aí que a gente escuta aí relatos dos mais diversos que foram orientados para tratar da saúde e se descobriram, superaram suas dificuldades e hoje são verdadeiros heróis dos seus países, são atletas bem-sucedidos, pessoas que eles conseguiram transpor os seus obstáculos. Então, veja, se você está enfrentando alguma dificuldade, não permita que essa dificuldade seja maior do que o seu sonho. Seu sonho precisa ser maior, a sua força de vontade precisa ser maior, a sua disciplina precisa ser maior. Você precisa caminhar todos os dias. E eu quero te motivar também a criar músculos emocionais. A gente pensa em muito a questão física, né? Vou lá para a academia, vou malhar, vou fazer os exercícios, mas eu quero te incentivar a que você faça uma ginástica emocional, que você possa criar músculos emocionais, que você possa enfrentar os seus desafios de frente, que você possa buscar por soluções. Você não abaixa a sua guarda, mas mantenha a sua guarda alta. Você precisa caminhar sempre para frente, independente das circunstâncias. Muitas vezes as circunstâncias, os ventos são contrários, mas eu quero te motivar e te dizer o seguinte, que o vento, né, contrário, o avião, ele decola no vento contrário e pousa no vento de cauda. Às vezes você acha que o vento está a seu favor, está te jogando para cima, cuidado. Muitas vezes vai te jogar para baixo. Então você tem que pegar esse vento contrário, que muitas vezes vem na sua vida, pega esse vento contrário e procure aproveitar esse vento contrário para você voar, para você subir mais alto, para você atingir seus objetivos, para que você consiga um impulso necessário para você chegar onde você precisa. E às vezes nós também temos a dificuldade, né, de fazer conexões,
fazer novos contatos, de aprender coisas novas. Entenda uma coisa, o processo de aprendizado é um processo contínuo. A evolução ela é contínua, ela não para. Você, depois que se forma, continua estudando. Nós que estudamos essa área da mente, continuamos estudando, porque as psicopatologias continuam surgindo. Coisas novas que a gente precisa se atualizar. Você precisa fazer com que o seu conhecimento ele evolua, você consiga progredir, você consiga evoluir o tempo todo, entendeu? Porque se você fizer assim, certamente você estará construindo músculos emocionais. Muitas vezes nós temos dificuldades com algumas situações que nos levam a refletir. Muitas vezes você não consegue vencer uma limitação. E aí você tem que se reinventar, meu amigo, minha amiga. Não é isso? Você tem que se reinventar, muitas vezes. Você não pode deixar que esse obstáculo impossibilite você de caminhar. Você tem que se reinventar, conquistar novas habilidades, novas ferramentas e seguir em frente. Eu tenho conversado também com alguns pais sobre essas questões. Eu também sou pai de uma aluna que também está se preparando aí para o Enem e também lido com as ansiedades dela, com as frustrações, com os medos também, com a insegurança. Normal, isso é normal, faz parte da vida. Você tem que enfrentá-las de frente. Você precisa, muitas vezes, encarar esses desafios e não permitir que esse desafio venha te destruir, mas muito pelo contrário. Você tem que se reinventar, se reestruturar, buscar ferramentas e seguir em frente. Ok? Porque, veja, se você permite que os desafios impossibilitem você da caminhada, você certamente não vai muito longe. Você vai ficar parado, você vai ficar no lugar onde você está sem conseguir se desenvolver. Pensamento, olha aí, como eu falei no início, pensamento, sentimento, atitude e comportamento. Se eu tiver um pensamento bom, eu vou ter um sentimento também bom, uma atitude boa e um comportamento bom. Agora, se for o contrário, se eu tiver um pensamento negativo, vai gerar uma emoção negativa, um sentimento negativo, uma atitude negativa e um comportamento negativo. Então, eu quero tirar da sua vida essa negatividade. Vamos investir na positividade. Vamos acreditar que você pode, que você tem condições de fazer essa prova, de você ser bem-sucedido, fazer uma boa redação, você tenha um controle suficiente para você ter o domínio da disciplina, você ter o foco. Hoje nós temos visto que muitas coisas estão roubando a atenção dos alunos. E a internet é uma dessas grandes vilãs que nós temos visto aí. As redes sociais. Então, nós temos que trabalhar isso, nós temos que ter atenção devida a isso. E eu quero falar a você, aluno, você, pai, atente-se para essa importante observação. Não permita o seu filho que ele estude com o celular do lado, porque qualquer sinal ali, qualquer comunicado que tiver, notificação, vai atrair a atenção dele. Ou você, aluno, também, não permita, seja disciplinado com você mesmo. Não permita que essas redes sociais hoje que nós vivemos, nesse mundo conectado, impossibilite você de evoluir, atrapalhe a sua programação, o seu conteúdo programático que você se organizou para estudar, aquele tempo que você separou, reduza drasticamente o tempo que você está gastando com a internet. Isso aí é uma orientação que eu tenho dado para várias pessoas, e várias pessoas têm reconhecido isso, que a internet tem impossibilitado inúmeras vezes de você focar nos seus estudos, de você se dedicar mais,
de você trabalhar melhor aí as suas dificuldades, as disciplinas nas quais você tem um pouco mais de dificuldade. Então, fica aí meu desafio. Limite aí o seu tempo com a internet drasticamente. Exclua muitos grupos que você participa que não te acrescentam em nada. Essa que é a grande verdade. Esses grupos não nos acrescentam em nada. Se você for ver, muita futilidade, infelizmente. Veja, eu não estou chamando você de fútil, entenda bem o que eu estou falando. Mas eu quero te dizer o seguinte, que tem muita coisa aí que não agrega, que não soma, que não te traz nenhum benefício, você continua aí nesse grupo aí participando, né, vendo por curiosidade muitas vezes, né? Porque se você for ver, se analisar aí, 95% das informações que você acessa na internet, 95%, a maioria delas aí, não te agrega muita coisa. Você agrega muito pouco. Então você que quer fazer uma boa prova, você que quer ser bem-sucedido no vestibular, mãe, você que quer incentivar seu filho, sua filha, monitore o tempo deles aí com a internet. Pai, você que também vai ouvir esse áudio, esse vídeo, você deve ser amigo do seu filho, ficar mais próximo dele, entender quais são as demandas dele, ter esse momento, porque isso daí não é invasão de privacidade não, minha gente. Isso daí, na realidade, você está ajudando, você está facilitando a vida do seu filho. Às vezes ele não tem força para ele se controlar, perder o controle, entendeu? Hoje existe uma síndrome chamada nomofobia, que é a fobia de ficar sem internet, o medo de ficar sem conexões. Isso daí tem mostrado aí na prática, né? Tem demonstrado que as pessoas estão perdendo o seu processo cognitivo, porque tudo está na internet, então você não tem mais que usar seu raciocínio lógico. Tudo você pesquisa, tudo você tem ali, a tempo e a hora, e se demora um pouco a resposta, você acaba ficando irritado, pessoa que não consegue se conectar, pessoas estão surtando. Há uma dependência psíquica, tá? Muitas vezes você gera uma dependência psíquica quando a internet, você está muito tempo na internet, certo? Então você tem que ter muito cuidado com isso. Daqui a pouquinho, eu vi que tem algumas pessoas passando no chat aí que quer falar. Eu vou abrir, eu vou terminar daqui a pouquinho já estamos caminhando aí, já passamos da metade. Eu não quero ser cansativo a vocês, eu quero deixar esse gostinho de quero mais. De repente, quem sabe para uma próxima, lá na frente, né? Não vou esgotar o assunto, não, porque esse assunto é muito vasto, ele é muito importante e é um assunto que a gente tem que trabalhar isso com bastante maturidade, tá? Não vou cansar você, não. Vou deixar separar um tempinho para algumas perguntas aí, para responder, entendeu? Para tirar dúvidas aí de algumas pessoas. Então, pai, mãe, se você não acompanha a rotina do seu filho, eu quero te motivar a participar dessa rotina, acompanhar mais de perto, dar uma atenção, entendeu? Saber com quem que seu filho está falando e o que ele está falando, né? E quanto tempo que ele está gastando com a internet. E muitas vezes está sendo privado de estudar, está sendo impossibilitado de dar uma sequência maior aí nos estudos. Aí, ó, essas redes sociais, Facebook, TikTok, Instagram, WhatsApp, isso tem roubado o tempo dos nossos alunos. Não podemos permitir que isso aconteça. Você que é aluno, que vai ouvir também esse vídeo, que vai, né, assistir, atente para essas observações que eu estou fazendo aqui, leve a sério, comprometa-se com você mesmo, não se auto-sabote, entendeu? Há pessoas que estão se auto-sabotando, gente. Se você não for realista com você mesmo, você vai se auto-sabotar, você vai simplesmente impossibilitar que os seus sonhos se transformem em realidade. Então, você tem que ter um autocontrole muito grande, um domínio muito grande. Você precisa
ter essa questão muito aí pertinente a você, entendeu? Em voga o tempo todo aqui, pensando como que eu posso fazer para melhorar, para evoluir. Então, nós temos aí o Pré-ENEM, né? E a Velber colocou-se à disposição para ter esse suporte psicológico, para dar um apoio, para ajudá-los a trabalhar essa questão de foco, trabalhar essa questão aí, né, que você às vezes não está conseguindo focar, não está conseguindo se libertar, muitas vezes, de algumas crenças limitantes. Nós estamos prontos para te ajudar. Estamos aqui para incentivá-lo a que você continue evoluindo, que você possa seguir em frente, que você não permita que o seu sonho seja destruído. Você, às vezes, você mesmo está impossibilitando que o seu sonho se realize. Então, seja seu amigo, seja seu aliado. Isso aí é muito importante que você trabalhe isso, né? A questão de você ampliar seus horizontes, melhorar seu nível de comprometimento. Você tem se comprometido com os estudos? Ou você está aí achando que está fazendo, né? Se enganando, e aí deixa tudo para a última hora, né? E aí eu quero trabalhar por uma questão agora aqui da procrastinação. Eu acredito que ninguém desse grupo aqui trabalha assim, né? Procrastinando. Eu acredito, eu estou aqui, eu quero acreditar em vocês sempre no melhor das pessoas, entende? Mas se porventura você tem essa dificuldade de procrastinação, isso aí também serve não só para os alunos, mas também para os pais, não é? Então, você tem que trabalhar essa questão aí o quanto antes. Não procrastine. Eu acredito em você, eu acredito que ninguém aqui que está participando e as pessoas que estarão ouvindo depois também, assistindo esse vídeo, são pessoas que procrastinam. Eu creio assim, entendeu? Então, me dê esse voto aí de acreditar em você, de incentivá-lo. Mas se porventura, né, você conhecer alguém, né, sempre assim, eu conheço alguém que faz. Não sou eu que faço, não, eu conheço alguém que faz. Mas dá um conselho para esse alguém. Né? Não vale a pena você ficar procrastinando, porque quem procrastina acaba adiando o seu sonho, acaba impossibilitando que os seus sonhos se realizem. Então, você deve otimizar o seu tempo e não perder tempo. Muitas vezes nós estamos perdendo o nosso tempo, nós não estamos colocando o nosso tempo com inteligência, usando com inteligência o tempo. Muitas vezes as nossas práticas diárias, elas estão nos escravizando, estão, muitas vezes, tomando a frente. E aí eu quero também incentivar você a fazer uma agenda de prioridade. Hoje, qual é a prioridade da sua vida? Qual é a prioridade? É passar na faculdade e cursar o sonho, né, o curso dos sonhos, ou você ficar aí na internet aí, né, perdendo o seu tempo aí com curiosidades, com coisas que não vão te levar a lugar nenhum. E papai e mamãe, quero te motivar também. Você se tornar um amigo, uma amiga do seu filho, amigos dos filhos. Os pais precisam acompanhar. E filhos, permitam também que seus pais façam parte dessa caminhada, porque isso vai ajudá-los, vai suavizar, vai amenizar esse fardo. Não queiram carregar sozinhos, porque o sucesso de vocês será o sucesso dos pais de vocês. Agora, se vocês não conseguirem, certamente eles vão sofrer também, vão ficar tristes, vão ficar muitas vezes aí com aquele sentimento de impotência, o que eu fiz, onde que eu errei. Gente, a vida segue seu curso. Nós precisamos aprender, né, a caminhar para frente e não procrastinar, porque quem procrastina, com certeza, não vai passar em medicina. Aí, ó. Só passa nesses cursos maiores, né, com mais, que tem uma nota de corte elevada, não é isso? Você tem que ter disciplina. Sem disciplina, não consegue você cursar nada, não.
não consegue fazer medicina, não consegue fazer um outro curso qualquer, direito, né, dos outros cursos aí, dos mais procurados, psicologia, biologia, não é isso? Pedagogia, e por aí vai. Então, você tem que ter esse controle. É muito importante que você tenha o autodomínio, o autocontrole da sua vida. E eu quero te motivar a você tomar as rédeas da sua vida. Se você até agora tem permitido que as distrações roubem o seu tempo, eu quero te motivar, eu quero te incentivar a fazer diferente a partir de hoje. Olha só, eu quero dizer o seguinte, eu vou dar um voto de anistia para todos aqui, beleza? Todo mundo está anistiado. Vamos começar a partir de hoje. Se até ontem você não fazia, que tal começarmos a partir de hoje? O que você acha? Aceita o meu desafio? Depois você responde para mim, tá? Depois do vídeo aí, você responde aí se você topa o desafio. Tá? Vamos começar a partir de hoje. Eu quero te desafiar, depois você escreve lá. Eu estou nesse desafio aí. Eu tenho participado de algumas orientações com alguns alunos e tenho dito o seguinte, olha só, se você me convidar para participar desse barco, eu estou disposto a remar, mas eu não vou remar sozinho. Porque se eu remar sozinho, o barco não vai sair do lugar, ele vai ficar rodando. E se você remar sozinho também, mesma coisa vai acontecer. Então, nós precisamos remar juntos, né? Com a mesma intensidade. Temos que gerar um sincronismo, uma sinergia. E aí nós vamos conseguir conquistar o nosso objetivo. Certo? Agora, se você não se comprometer, de nada vale. Se você não assumir o seu desafio, não terá valido a pena o seu esforço. Se você não assumir os seus erros, muitas vezes que nós temos cometido, as suas falhas, é importantíssimo que nós possamos assumir isso. Agora, se perdoa logo e vá para frente. Não fica perdendo seu tempo aí, não. Pensando coisas negativas, atraindo pensamentos negativos que vão gerar sentimentos negativos, atitudes negativas e um comportamento negativo. Temos que pensar de forma altruística, pensamento positivo, sentimento positivo, atitude positiva, certo? Porque isso aí vai te ajudar na sua caminhada, ok? Você deve se libertar dos seus erros do passado. Você deve caminhar agora para frente. Você deve entender que você precisa seguir em frente, buscar uma ajuda, buscar auxílio, entender que nós estamos aqui para apoiar vocês, estamos aqui para dar o suporte necessário que vocês precisam. Agora, se você não estiver comprometido, não vai adiantar de nada. Se você não fizer a sua parte, tudo que eu falei aqui não terá valido a pena. Então, se você se engajar, se você se comprometer, se você estiver pronto a seguir adiante, tudo vai melhorar. E você vai ter o domínio, você vai se controlar melhor, você vai treinar a sua mente positivamente, você vai ter a questão da sua autoestima também resolvida, certo? Então, esse vídeo vai chegar até você. Participa lá, depois que eu faço os comentários. Isso aí é muito importante para nós sabermos qual é o seu pensamento sobre isso. Não tenha medo de cometer erros. Às vezes nós cometemos muitos erros, mas você tem que se lançar, você tem que acreditar em si mesmo, você precisa transpor as suas crenças limitantes. Não permita que as crenças impossibilitem você de continuar a sua caminhada. Seja forte, seja corajoso, tenha determinação, seja resiliente, certo? Porque se você agir com determinação, com força, coragem e ousadia, certamente você vai atingir os seus objetivos. Certamente você vai ter um controle maior. Certamente você vai lidar melhor com a sua ansiedade. Certamente esse desconforto físico e psíquico não vai te incomodar tanto. Você vai aprender a lidar, vai aprender a controlar e vai aprender a vencer a sua ansiedade. Então, esse é meu desafio para você nessa noite.
Não permita que as situações adversas da vida te impossibilitem de sonhar, te impossibilitem de vencer os seus obstáculos. E quando você assistir esse vídeo, que esse vídeo vai ser disponibilizado, está sendo gravado, não deixe esse vídeo parado, encaminhe para alguém, divulgue, passe adiante essa informação, não fique só para você não, porque com certeza alguém vai se beneficiar dessas orientações que estão sendo passadas aqui, alguém vai tirar benefícios disso e alguém vai aproveitar essa oportunidade, ok? Então, se você está vivendo aí momentos de ansiedade, eu quero te desafiar a assumir a sua participação nesse processo, seu comprometimento, seu engajamento, e vamos vencer juntos. Eu estou aqui do seu lado, pronto para lutar com você, entendendo que você é um vencedor, você vai triunfar, você vai vencer, você vai realizar o seu sonho. E nós ficaremos muito felizes, não só eu, como toda a direção aqui, toda a coordenação, ficará muito satisfeita, sabendo que você conseguiu realizar o seu sonho e nós pudemos fazer parte disso. Isso nos deixará muito orgulhosos e felizes e nos sentiremos realizados com a nossa missão. Ok? Então fica aí a orientação. Agora nós vamos abrir aí, deixar a Jesse ou alguém aqui da coordenação coordenar aí também as perguntas que tiverem. Eu estou à disposição de vocês aí para ajudá-los agora nesse processo. Ok? Galera, tá aberto para perguntas, tá? Quem puder, quem quiser, pode perguntar. Lúcia levantou a mãozinha, pode falar, Lúcia. Fala, Lúcia. Lembrando que assim que acabar a palestra, já vou soltar o link para agendar essa semana, tá bom? A sua orientação psicológica, não perde tempo, são poucas vagas. A Duda está agradecendo, César. Sim, perfeito. Ficou claro aí, gente? Eu quero também que vocês me respondam. Se tudo que eu falei faz sentido para você também, né? De repente eu falei alguma coisa aqui que você já está cansada de saber e você não se encontrou tudo que eu falei aqui. Gente, eu não vivo isso, eu não procrastino, eu não tenho dificuldade com a internet, eu tenho foco, eu consigo... De repente, eu quero saber se o que eu falei aqui é relevante. É relevante para você? Responde para a gente aí. Ó, o que você falou aqui é relevante, me ajudou, me deu um alerta, isso foi positivo. Por favor, pode interagir aí. E se ficou claro também, né? Se a minha dicção estava bem tranquila aqui, eu tentei falar compassadamente, melhor que eu posso, para deixar isso bem claro para vocês aí, deixar essa informação, né, o mais acessível, mais cristalina possível, ok? Então, interajam aí, eu quero ouvir de vocês aí, por favor. Eu não consigo ver daqui os chats, entendeu? A Ana... Alguém pode me ajudar aí nos chats aí que estão escrevendo aí? Eu não consigo ver daqui, por favor. Eu ajudo sim. A Duda... A Isabel colocou, eu e minha mãe gostamos muito da palestra, nos ajudou muito. Obrigada. Perfeito. E Lucas Cristiano colocou, me ajudou muito. A Ana Venâncio colocou, como aluna e como mãe, me ajudou muito. A Maria Eduarda, eu estou tendo um pouco de dificuldade com a procrastinação. Fico com medo de não conseguir realmente passar na prova e acabo me perdendo, me prendendo. Mas sei que devo mudar para ter resultado. Obrigada pela palestra de hoje e irei marcar uma consulta com o senhor. Ótimo. Então, colocou. Também quero fazer um grande agradecimento ao Dr. César e ao Pré-ENEM pela oportunidade do acompanhamento. Tem me ajudado muito a superar meus obstáculos. A Duda colocou. Agradecer pelos conselhos, me ajudou muito mesmo. Nessas últimas semanas estou tendo dificuldade e algumas crises de ansiedade, mas com a sua palestra irei conseguir e continuar com foco. Sim. A Duda
e só agradecer. Estou me sentindo bem desmotivado nessas últimas semanas. Obrigada de coração. Sim, faz sentido para mim. Às vezes, sabe? Sim, faz sentido para mim. Às vezes é conhecer a solução, mas a gente só esquece. Sempre bom ter alguém para nos lembrar, relembrar. A Valéria colocou. Com certeza é relevante, tudo faz sentido. Para conseguir focar é preciso ter disciplina. Agradeço pelas explicações e dicas. A Julie colocou: doutor, o que o senhor recomenda para quem está com dificuldades para dormir por causa de muitas informações na cabeça e ansiedade para a futura prova? Obrigada pela palestra, foi incrivelmente esclarecedora, de grande ajuda. Ok, olha só, medicação eu não posso prescrever, entendeu? Mas tomar um suco natural, né? Também aí um suco de maracujá, né? Aí você pode tomar alguma coisa que não seja controlada, uma medicação controlada, certo? Ter uma atividade física também é importante, gente. Fazer uma atividade física, dar uma caminhadinha, fazer um exercício, também ajuda a tirar a ansiedade, entendeu? Fazer um esporte, aí você divide aí a sua agenda aí, controla isso também, interagir com outras pessoas. Logicamente que você tem que dosar o seu tempo, né? Não vai também gastar tempo demais com essa atividade. Mas uma atividade física também colabora muito. Se programar, ter disciplina do horário para dormir também, se preparar para o sono, não é? Ter esse controle de não ficar tanto tempo com o celular ligado, nessa tela, vai nos viciando, entende? Isso tira seu sono. Então, se você quer dormir, você já tem que já reduzindo, né, as suas atividades. Se preparar para dormir é importante, entendeu? Então, um suco de maracujá, alguma coisa da passiflora também, é uma coisa que aí tem também, né, que vai te ajudar. Mas nada de tomar medicação forte, não, porque a gente não pode prescrever medicação, tá? Se por acaso você persistir aí a sua insônia, eu te sugiro procurar alguém aí, um médico aí, um psiquiatra. Veja, um psiquiatra que a gente procura, muitas vezes, eu acho que só pessoas que estão totalmente descontroladas procuram um psiquiatra. Não é nada disso, não. Nós temos que quebrar esse estigma, né? Esse paradigma de que procurar ajuda é que você está precisando. Se, de repente, a sua insônia ela é persistente, está te impondo, porque, veja, uma noite mal dormida dificulta você no desenvolver o seu raciocínio, o seu aprendizado, certo? Então, você tem que ver isso aí. Se isso está sendo recorrente, você tem que procurar ajuda aí o quanto antes, porque isso aí gera a insônia, você fica irritado, né? Irritabilidade muito grande, você perde o humor muitas vezes, pode comprometer na sua alimentação, certo? E você vai ter dores de cabeça, porque o seu corpo precisa descansar, ele precisa ter o repouso necessário. E se você não está permitindo que o seu corpo descanse, você precisa buscar ajuda. Há um transtorno hoje, transtorno do pensamento acelerado, a mente que não para, a mente que continua processando o tempo todo. Então, nós precisamos fazer uma terapia, tem meios de você tratar isso aí, entendeu? Através de terapia, para você melhorar a sua qualidade de sono. Uma noite, volto a dizer, você tem que ter, quem estuda, tem que ter no mínimo 7 a 8 horas de sono, né? Quem estuda, porque depende, você tem um desgaste psíquico, né? Mental muito grande. E eu tomei conhecimento que há alunos que estão dormindo 5 horas por noite. Então é difícil você se manter concentrado nessa pegada. Eu também não estou criticando aí se por acaso você trabalha, tem as suas limitações também, não é? Cada um com a sua realidade. Mas, se for possível, de 7 a 8 horas de sono, para você se concentrar corretamente, para você ter um raciocínio rápido, né? E que você consiga absorver o conhecimento. Porque, às vezes, você está tão distraído porque a sua mente já está muito cansada, muito desgastada. Ok? Então, que você procure seguir aí
essa orientação aí, que com certeza vai te ajudar aí, você ter uma noite de sono de qualidade e vai te ajudar também você a se desenvolver nesse processo de aprendizagem, nesse processo aí de reter o conhecimento para quando chegar no dia da prova, você ter plenas condições de fazer uma boa prova e ser bem-sucedido, ok? Colocaram aqui no chat. A Valéria, eu também tenho insônia e dificulta até as tarefas do dia a dia. Isso aí que eu falei, tá vendo? A insônia tem que procurar ajuda. Mais alguém quer perguntar, quer falar alguma coisa? Tá aberto para vocês. Acho que não, César. Quer falar mais alguma coisa? Não, da minha parte aqui, o que eu tinha que falar, acho que já foi, eu também não quero esgotar o assunto nem estressar ninguém. Eu acho que já foi um assunto bem objetivo, para a gente também não fazer um vídeo muito longo, né, de 2 horas, aí a gente vai colocar isso para as pessoas acessarem e ninguém vai acessar. Fala 2 horas que o cara falou, meu Deus do céu, não vou conseguir ouvir isso tudo. Então é bom a gente deixar esse gostinho de quero mais, né? E eu estou aqui à disposição aqui, caso seja necessário uma nova palestra aí, a gente pode fazer, ou de repente até ela pode ser também ao vivo lá, né? Pode ser também lá no auditório, não sei, aí depois a gente vai alinhar isso aí da melhor maneira possível. Mas pelo menos você ter esse contato é muito importante e atentar para essas orientações, eu acho que é de vital importância. Então, muito obrigada a todos e todas por estarem uma sexta-feira à noite ouvindo essas dicas maravilhosas do Doutor Pré-ENEM, tá? A agenda da semana aberta, eu vou colocar agora o link nos grupos. Então, agende, tá bom? Obrigada, galera. Obrigado pela oportunidade de palestrar para vocês, dessas orientações aí. Me senti honrado, com certeza. Muito obrigado.